Bom, após discussões em audiências públicas, está em tramitação na Câmara de Bauru o Plano Diretor de Mobilidade, projeto de lei enviado pela Prefeitura que estabelece melhorias com relação à mobilidade urbana. Para conversar conosco sobre esse texto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, Letícia Kirchner, secretária municipal de Planejamento. Secretária, mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroubo. O plano, Letícia, é uma exigência para municípios com mais de 20 mil habitantes e está em consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi estabelecida em 2012. Basicamente, o texto prioriza o transporte público em detrimento do transporte individual, é isso? A Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece como prioridade da mobilidade que se tenha a priorização do transporte não motorizado ao motorizado e do transporte público coletivo ao transporte motorizado individual. O que se pretende é que os municípios passem a planejar a mobilidade urbana das suas cidades com uma melhor distribuição entre os diferentes modais e priorizando o não motorizado e o público, né? Em relação aos demais. Então, o que Bauru faz é ele desenvolve esse plano em consonância com o que estabelece a legislação federal, né? Tentando distribuir melhor e pensar a cidade para pessoas, que é um ponto-chave também que a política nacional coloca, né? A mobilidade, ela não é para veículos, a mobilidade é para pessoas. Então, como que uma pessoa se desloca e muitas vezes em mais de um modal, então tem que ter essa inter-relação, enfim, essa é a essência do plano de mobilidade. Quais são os principais requisitos da política nacional que se encaixam aqui nas características específicas do nosso município? Bom, a política nacional, ela foca nessa questão do equilíbrio, né? Nós vivemos, Bauru não é diferente de outras cidades do Brasil, que viveu uma história de desenvolvimento, de investimento público voltado para o veículo individual motorizado, que era a fazer pavimentação de vias para que os carros pudessem circular e cada vez mais as vias pudessem ser alargadas, enfim. O grande problema disso tudo é o desequilíbrio que isso aconteceu ao longo da história. Bauru não foi diferente de outras cidades, onde o grande investimento público foi feito só nessa área. Então, não é uma questão de não se investir nisso. Claro, a gente sabe que é necessário, mas isso precisa ser mais equilibrado. Tanto que Bauru, ele tem um histórico, se a gente analisar a cidade de Bauru nos últimos 10 anos, ou num período de 10 anos recente, nós tivemos um incremento populacional de 30 mil habitantes, ou seja, um crescimento que deu em torno de 9%. E, por outro lado, nós tivemos um incremento de veículos em 10 anos que chegou a 100 mil veículos. Um incremento que corresponde a 70%. Então, no mesmo período, enquanto a nossa população cresceu 9%, o número de veículos motorizados individuais cresceu 70%. Então, é notório que há um desequilíbrio, né? E a gente precisa caminhar com um planejamento para que isso possa, no futuro, não criar uma condição de saturação que nós não consigamos dominar mais. Uhum. Bom, mas o Plano Municipal de Mobilidade Urbana foi construído por várias mãos, né? Pelo Poder Público, também pelo Conselho de Mobilidade, né? Já foi discutido aqui com a Comissão de Obras da Casa, inclusive, e está respaldado em estudos prévios, né? Que estabelecem essas melhorias. Como é que foram feitos esses estudos? Em 2017, o prefeito emitiu um decreto instituindo um grupo de trabalho que foi formado por representantes do Poder Público, principalmente da CEPLAN e da Indurp, e também da sociedade civil. E esse grupo retomou o plano de mobilidade. O plano de mobilidade, ele já vinha sendo trabalhado quando foi criada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas ele estava parado. Nós retomamos isso em 2017. Ao todo, todas as audiências e reuniões públicas realizadas foram 44 que foram feitas, desde audiências públicas, foi feita uma conferência de mobilidade no ano passado, em maio, e também reuniões com segmentos, para que a gente pudesse tratar de assuntos específicos. Por exemplo, a parte da ciclomobilidade, que é a questão do transporte por bicicletas. Isso foi feito com envolvimento do segmento do setor
de modo que a gente pudesse compreender as necessidades e prioridades na hora de desenvolver um traçado cicloviário, ou mesmo pensar no que é necessário para esse tipo de transporte ocorrer com mais eficiência. Bom, o texto ele estabelece um plano de ações baseado em 4 eixos temáticos, e para cada eixo existem ações a curto, médio e longo prazo. Você fala dos parâmetros estabelecidos para a circulação de bicicletas, de pedestres na cidade. E numa cidade como Bauru, que tem característica de pontos de afogamento no trânsito e a dificuldade de alargamento das principais avenidas, simplesmente por falta de espaço, né, Letícia? Como pensar na priorização do ciclista, do pedestre num cenário como esse? É por isso que a Política Nacional de Mobilidade, ela trata do transporte para pessoas, né? Então, a pessoa ela tem que ser capaz de sair da sua casa e chegar onde ela deseja, muitas vezes utilizando mais de uma modalidade de transporte. Ela pode ter um transporte motorizado individual num determinado trecho, ou até mesmo hoje que nós temos esses transportes especiais como o Uber, né? E dali partir com outro transporte. Só que para que ela troque de transporte, seja se locomover com bicicleta por um trecho, depois pegar um transporte público, um ônibus ou a pé, ela tem que ter condições para isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de pedestre, todo mundo sabe que para a gente ter uma boa qualidade do transporte a pé, nós precisamos ter boas calçadas. Só que o que a gente percebe em Bauru, fazendo esse diagnóstico, é que não basta só boas calçadas. Nós precisamos também ter sombreamento. Bauru é uma cidade muito quente e para você atrair pessoas a andar a pé, a gente tem que dar um conforto para que isso aconteça. No caso do transporte de bicicletas, a questão básica é segurança e infraestrutura, né? Esses foram pontos críticos que foram observados. Agora, um ponto assim, que a gente coloca como importante, a pessoa ela decide pelo seu transporte quando aquilo lhe dá conforto, né? Então, o que vem primeiro? Vem primeiro o usuário ou vem primeiro a infraestrutura? Todos os estudos feitos nesse sentido demonstram que o que vem primeiro é a infraestrutura. A partir do momento que a gente disponha de espaços mais adequados para as modalidades, trará mais adeptos, né? O transporte público da mesma forma. Então, apontamentos que foram feitos em relação ao transporte público é como fazer a atração de mais pessoas para o transporte público. É dar qualidade dentro do transporte, por exemplo, com a questão do ar-condicionado, até mesmo do Wi-Fi, ou qualidade mesmo do veículo em si, né? Com relação à altura de caixa, etc. Mas também outras questões, como as vinculações, os horários e a sua forma de se interrelacionar com outros veículos, outros meios de transporte, na verdade, né? Enfim, então a intenção é justamente que a gente consiga. O plano de mobilidade, ele partiu de um diagnóstico que foi feito, considerando todas essas modalidades. Isso foi trabalhado por mais de um ano. E a partir daí se fez a discussão pública com relação ao para onde que nós gostaríamos de seguir. Eu vejo que o plano de mobilidade, ele é um ponto de partida no que diz respeito ao planejamento da mobilidade. Então, a gente identifica a situação que nós vivemos hoje, para onde que nós queremos ir, estruturamos eixos prioritários e linhas de ação para que a gente possa atuar nos próximos anos, de modo que as gestões que vierem a seguir consigam ter o mesmo norte e a gente não perca o objetivo do nosso caminho, né? Enfim, que a gente consiga de fato construir daqui a 10 anos uma cidade de Bauru melhor e mais sustentável sob o ponto de vista da mobilidade do que nós temos hoje. No momento em que a gente fala sobre essa discussão de priorizar o transporte público, né, especificamente aqui no plano de mobilidade do município, nós também estamos paralelamente numa discussão com relação ao futuro da gestão do transporte coletivo, né? Nós temos um edital suspenso temporariamente, mas que prevê uma nova licitação, né, para contratação de uma empresa para operar parte das linhas. Também um projeto de lei que está aqui na Câmara desde o final do ano, em tramitação, em discussão, para ampliar os contratos de gestão do transporte coletivo de 8 para 18 anos. Como é que você coloca tudo isso em consonância no momento em que você prioriza a partir de um plano como esse o transporte público e se discute esses modelos, esses contratos de gestão, pensando na melhoria e, como você colocou, no conforto para o usuário? Eu acho que, assim, do ponto de vista do plano, nós temos ali as prioridades do transporte público. O que nós enxergamos no transporte público? Nós precisamos
ter maior atratividade. As pessoas têm que optar pelo transporte público, deixar seu carro em casa e ir de transporte público. E como que isso acontece? Então, o que nós precisamos para chegar aí? Tá? Então, esses pontos foram trabalhados ao longo de todas essas discussões realizadas, né? De fato, o que a gente enxerga é que é necessário investimento, melhoria da qualidade do transporte. Então, os novos contratos de transporte público, eles têm que priorizar por isso, né? Eles têm que trazer isso como algo necessário, a melhoria da frota. Né? Esse é um ponto-chave, melhoria da frota. Além da melhoria da frota, já foi feito um estudo anterior, alguns anos atrás, sobre a questão de distâncias, de localização de pontos e de rotas, né? De modo que a gente consiga ter mais equilíbrio no distanciamento dos pontos. Essa é uma questão também que merece atenção. Já foi feito esse estudo preliminar. O plano de mobilidade, ele sugere a consolidação desse estudo, né? E o aprofundamento desse estudo, de modo que a gente possa ter um transporte mais rápido, que esse é um ponto também. As pessoas, elas querem ter segurança do horário que elas vão chegar, conforto enquanto elas estão usando e o tempo de deslocamento. Na medida que a gente tem um distanciamento maior de pontos, dentro de uma lógica óbvia, né, de conforto, considerando topografia, a gente fala que, de forma geral, um ponto do outro, ele deve estar em torno de 400 metros, porque a pessoa pode andar 200 metros para um lado, 200 metros para o outro. Claro, quando você tem uma situação de ladeira ali, uma declividade muito forte, aí você pode aproximar. Mas tem uma lógica, né? E na inter-relação disso. Então, quando se discute a questão da atualização do contrato de transporte, eu vejo que essa questão tem que ser levantada, né? Tem que ser colocada, e como foi, no caso, a proposta que foi apresentada é de que haja a melhoria da frota com a instalação dos equipamentos de ar-condicionado nos ônibus, também com a inclusão na frota dos transportes que não poluentes, né? Enfim, então isso tem sido pensado, e eu acho que a gente tem que sim estar caminhando uma coisa em consonância com a outra. E mais pontualmente até repensar, por exemplo, a questão das linhas e dos itinerários, porque a gente percebe que nos últimos anos o número de linhas interbairros diminuiu. Então, necessariamente, as pessoas têm que sair dos seus bairros, virem até o centro da cidade, do centro se deslocarem para outros pontos. De repente, retomar esse conceito, essa ideia de linhas interbairros, não é, Letícia? Isso a gente coloca no plano de mobilidade como a necessidade de fazer esse estudo específico, né, que já foi feito na época, onde foi apontado uma maior concentração de ponto de saída, de início e de descida, né, para o centro. Mas, sem dúvida, eu vejo que, pensando na dinâmica da cidade, isso precisa ser alterado, né? A gente precisa pensar justamente para dar opções para aquela pessoa que quer ir de bairro a bairro, que hoje ela não tem tantas alternativas assim. O que é que o plano de mobilidade do município fala sobre acessibilidade e traz para a pessoa com deficiência em termos de deslocamento e mobilidade? O plano de mobilidade, ele trata dessa questão da importância das rotas acessíveis, tá? Ele reforça o conceito que já foi trazido na Lei das Calçadas. A Lei das Calçadas, inclusive, ela é um capítulo do plano de mobilidade. Dentro das ações que são necessárias, ela era uma ação de curto prazo, tá? Que já foi feita. Da necessidade da gente ter as calçadas acessíveis e priorização das rotas acessíveis. Dentro do plano também se coloca a possibilidade da gente traçar as rotas prioritárias na cidade, onde as pessoas se deslocam a pé, para que a gente busque recursos externos para desenvolver a padronização e a condição plena de acessibilidade desses trechos. Por exemplo, a região do centro da cidade, locais onde tem uma grande circulação de transporte público e as pessoas circulam a pé, e outras rotas que foram pré-mapeadas já dentro da utilização, por exemplo, por cadeirantes. Uhum. Secretária, falando sobre a questão dos investimentos, né? O Ministério das Cidades estabelece que os municípios apresentem o plano que já foi feito, no caso, apresentem o seu plano de mobilidade para que possam pleitear recursos pelo programa Avançar Cidades. Existem projetos já em vista, sendo elaborados? O que é que deve ser reivindicado ou solicitado em termos de financiamento, recursos, num primeiro momento? Nós estamos trabalhando hoje com solicitação de recursos na área de ciclomobilidade e mobilidade a pé. Então, seria para execução de ciclovias, ciclofaixas
e também na parte de calçadas, padronização de calçadas em regiões prioritárias, como por exemplo no centro da cidade, a região da Avenida Rodrigues Alves, que já foi feito na época, lá atrás, um projeto de padronização e organização, estruturação da parte do passeio público. E agora nós estamos reivindicando também, montando um projeto para fazer essa reivindicação, para poder fazer a modernização daquela região, tanto da Rodrigues quanto da região ali dos arredores de Calçadão. Uhum. Vamos falar agora dos prazos, porque o prazo previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana terminava em 2015 para que os municípios com mais de 20 mil habitantes apresentassem seus planos municipais. O novo limite agora era abril de 2019. Você espera urgência na votação aqui? O fato de já termos passado desse prazo de abril, dificulta, cria algum problema para vocês com relação a pleitear recursos, enfim? Eu acho que ainda não, tá? Porque hoje nós estamos montando os projetos para fazer o pedido, tá? É claro que é sempre importante que todo o processo de apreciação ele tenha a sua agilidade, mas não vejo problema algum se for necessário que a gente faça mais audiências públicas, discuta alguma outra questão, porque nós devemos nos próximos 2 meses trabalharmos na construção de alguns projetos. E somente depois, quando é feito o pedido ao Ministério, que se precisa demonstrar a questão do plano. E na prática o plano ele já foi feito, né? É que nós temos um compromisso aqui de passar ele na Câmara e, se for necessário, aperfeiçoá-lo. O plano, inclusive, ele pode ser constantemente aperfeiçoado. Essa é a ideia do plano setorial, diferente do plano diretor, que já obrigatoriamente é um projeto de lei que tem que virar lei, né? Os planos setoriais não têm esse condão. Mas eu vejo que hoje nós ainda não temos esse problema. Se for necessário qualquer questão, eu acho que o momento é esse. Nós já fizemos um pouco mais de 40 audiências públicas, mas agora nós começamos uma nova etapa, que é uma discussão com os vereadores e que, claro, está aberta a novas discussões públicas, se necessário, né? Acho que esse processo faz parte e nós estamos acompanhando isso. E eu acredito que, por enquanto, pensando ainda aí até o final do primeiro semestre, o comecinho do segundo semestre, a gente ainda tem condições de estar caminhando com isso em conformidade. E o próprio plano de mobilidade, ele deve ser pensado e foi pensado já de forma integrada com o plano diretor participativo. Existe uma cobrança muito grande, aqui você sabe, né, secretária, com relação ao envio e a discussão em cima do plano diretor, da revisão dessa lei, desse documento. Qual que é a expectativa de vocês com relação a isso? O plano diretor, ele vai ser feito, a gente inclusive abriu uma contratação de assessoria para apoiar o município na sua realização. Por que isso? Nós já vimos desenvolvendo uma série de ações ligadas ao diagnóstico, atualização do diagnóstico do plano diretor. Mas é imprescindível que a gente conte com mais estrutura para desenvolvimento do plano, justamente porque a gente quer que o plano ele seja muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem pensado, e que a gente possa ter um plano bom, compatível com o porte da nossa cidade, tá? Enfim, a ideia é que a gente consiga, com essa assessoria, poder trazer mais experiência para dentro do município, capacitando e auxiliando. Lembrando que o plano ele é conduzido pela prefeitura, né? Isso é um apoio que vai ser feito para que a gente possa cumprir prazos. Então, dentro dos prazos pré-determinados, nós temos uma expectativa de concluir o plano diretor no período de 9 meses, a contar da conclusão desse procedimento. A expectativa é que nos primeiros meses, por volta de março a abril do ano que vem, nós tenhamos condições de encaminhar esse projeto para a Câmara. Bom, nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, trazendo alguns detalhes aí para você, nosso ouvinte, telespectador da TV e Rádio Câmara, sobre o texto do plano de mobilidade que está tramitando aqui na Câmara Municipal em formato de projeto de lei e estabelece melhorias com relação à locomoção, trânsito e mobilidade urbana. Secretário, eu queria te agradecer pela presença. Agradeço o convite e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, discussões sobre planejamento urbano. É muito gostoso, muito prazeroso poder discutir isso, conversar e sempre levantar os caminhos possíveis aí para que a nossa cidade possa caminhar cada vez melhor. Obrigada mais uma vez, Letícia. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.